Olá, hoje a gente vai mergulhar numa obra, olha, monumental. A história da literatura ocidental do Otto Maria Carpels. Temos aqui uns trechos do primeiro volume daquela edição do Senado Federal, sabe? E a nossa ideia é desvendar um pouco dessa abordagem única do Carpels. Como é que ele via a história da literatura, por que essa obra é tão importante até hoje. Exato. E o Carpels, né, esse intelectual austríaco que, bom, acabou virando uma referência enorme aqui no Brasil, ele tinha o que ele mesmo definia como uma cultura enciclopédica. Mas não era algo superficial, sabe? Era uma capacidade, assim, impressionante de conectar áreas diferentes. Filosofia, música, história e, claro, a literatura. Ele via o quadro geral. E conseguia explicar essa imensidão toda com uma clareza notável, né? O que não é fácil. E a gente não quer só listar o que ele achava dos autores, mas entender a estrutura do pensamento dele, sabe? Como ele organizou esse painel gigantesco. Então vamos começar por aí. Como é que o Carpel achava que se devia escrever história literária? Bom, antes, acho que vale a pena lembrar um pouco quem foi o Carpel, né? Um refugiado do nazismo que se tornou uma das vozes intelectuais mais relevantes aqui no Brasil. Ele escreveu muito, né? Tem uma nova história da música, a literatura alemã, mas a história da literatura ocidental, que ele fechou em 7 volumes, essa sim é o grande legado dele. Não é à toa que chamam ele de o último dos renascentistas, né? Essa amplitude é impressionante mesmo. E qual era a base, assim, o método dele para conseguir dar conta disso tudo? Ah, aí a coisa fica fascinante. O Carpel bebe muito da fonte da tradição alemã, da Geisteswissenschaft, a gente pode pensar como ciências humanas ou ciências do espírito, né? Aquela ideia de entender a experiência humana historicamente, que vem de gente como Dilthey, o Max Weber. Mas o ponto-chave é, o Carpel não era só um cara aplicando teoria, sabe? Ele usava esses conceitos de um jeito muito prático, muito original. Quer dizer, ele não estava só importando ideias, então. De jeito nenhum. Ele estava aqui no Brasil, né, olhando para essa tradição ocidental com uma perspectiva muito particular. Ele era um europeu imerso na cultura, mas analisando de fora do centro, digamos assim. E isso permitiu uma síntese diferente que buscava juntar o que ele chamava de experiência vital e expressão poética. Não era só análise fria, acadêmica. Tinha que ter a conexão com a vida pulsando ali na obra, sabe? E claro, ele tinha o dom da escrita, conseguia ser profundo sem ser hermético, difícil de ler. Isso faz toda a diferença, com certeza. E uma das coisas mais originais da obra é justamente a estrutura, né? Ele não segue aquela divisão clássica por país, por gênero. Exatamente. O Carpel decide organizar a história por estilos, tipo movimentos, sensibilidades, jeitos de ver o mundo, que atravessam fronteiras, atravessam o tempo. Ele queria fugir do que ele achava que era só uma coleção de histórias literárias nacionais, sabe? Uma coisa meio desconectada. E essa escolha vem de uma crítica aos métodos anteriores, então? Sim, uma crítica bem forte, viu? Ele questionava, por exemplo, o positivismo do Taine, com aquela famosa tríade raça, meio e momento. Para o Carpel, isso era muito determinista, não explicava a mudança, a criação individual. Como é que fatores que seriam constantes iam gerar resultados tão diferentes ao longo do tempo? Era como usar a mesma receita e esperar bolos completamente diferentes, né? Não fecha a conta. Faz sentido. E ele também criticava outras abordagens, não é? Sim. Ele criticava, sim, a visão do Brennetier, que via a evolução dos gêneros literários quase como, sei lá, espécies biológicas, com começo, meio e fim próprios, ignorando as conexões maiores. E ele tinha pouca paciência com o que chamava de crítica dos professores, que ele associava ao Sainte-Beuve, mais focada na psicologia do autor do que na obra e no contexto geral. Ele via um perigo real no academicismo, sabe? Naquela repetição de clichês, de preconceitos, como a hostilidade automática ao barroco, ou a certos autores como Baudelaire, que era comum nos manuais da época. Ele até apontava uns problemas cronológicos bem bizarros que surgiam dessas divisões muito rígidas, né? Exato. Ele cita o caso de um manual francês, o de Braunschweig, onde, por separar os gêneros de forma estanque, o poeta medieval François Villon acabava aparecendo antes do Geoffroy de Villehardouin,
que era um cronista das cruzadas que viveu séculos antes. Uma distorção completa da linha do tempo. Para evitar isso, aí o Carpeaux propõe a abordagem dele, que a gente pode chamar de estilístico-sociológica. Certo, estilístico-sociológica. O que isso quer dizer na prática? É olhar a obra por dois lados ao mesmo tempo. Isso, exatamente. Por um lado, analisar a literatura como expressão do que ele chama de espírito objetivo, ou seja, as formas, os estilos, as grandes correntes estéticas que parecem ter vida própria, né? Que transcendem o autor individual. Pensa nas características do barroco, do romantismo, que aparecem em vários lugares, em vários autores. Por outro lado, é fundamental analisar a literatura como reflexo das situações sociais, conectada ali umbilicalmente ao seu tempo, às estruturas políticas, econômicas, culturais da sociedade que a produziu. Então é uma via de mão dupla. A autonomia da forma artística e a raiz dela no chão da história. Perfeito. É uma visão dialética que busca síntese. E o Carpeaux era muito consciente de que essa análise é sempre feita de um ponto de vista, né? A gente está dentro da nossa civilização, não tem como julgar de fora com uma régua absoluta. O que a gente pode entender são relações, valores relativos, continuidades, rupturas. Aqui a gente percebe ecos de Hegel, do Benedetto Croce, de novo, do Dilthey, pensadores que buscaram superar essa separação entre história e crítica literária que o positivismo tinha aprofundado. Falando em estrutura e prefácios, é curioso que o próprio Carpeaux dedica uma atenção especial à arte do prefácio, logo no começo da obra dele. Ele viu o prefácio como algo mais que só uma introdução. Uma observação muito perspicaz dele, né? Ele argumenta que o prefácio pode virar um gênero literário independente e dá exemplos ótimos. Tem prefácios que são verdadeiros manifestos, que definem movimentos inteiros, como o famoso prefácio do Victor Hugo à peça Cromwell. Aquilo virou a bandeira de guerra do romantismo francês contra as regras clássicas, né? Lembro de ter ouvido falar de prefácios que acabam sendo mais comentados, ou até mais longos, que a própria obra principal. Sim. Carpeaux menciona o caso do Sartre, com aquele ensaio sobre o Jean Genet, publicado como prefácio, o Saint-Genet, Comédien et Martyr. É um tijolo por si só, quase um livro sobre o livro, antes mesmo de começar o livro. Ele tinha um olho clínico para essas ironias literárias. Também cita os prefácios do Max Brod para as obras póstumas do Kafka, que na verdade funcionam como epílogos e foram cruciais para a recepção do Kafka. E até o caso do Arnold Toynbee, que usou o epílogo do gigantesco Um Estudo da História quase como um prefácio ao contrário, para agradecimentos. E ele destaca alguma coisa específica na tradição espanhola de prefaciar? Talvez seja o do Unamuno em Niebla, cujo prefácio é assinado por um dos personagens do próprio romance. Uma quebra total de barreiras, né? Ele menciona ainda o prefácio surpreendente que o escritor republicano no exílio, o Arturo Barea, escreveu para La Colmena, do Camilo Rossecella, que era uma figura associada ao regime franquista. Um gesto de reconhecimento literário que passava por cima das divisões políticas da época. Bem interessante. Entrando agora no conteúdo mesmo da história literária que ele constrói, como é que o Carpeaux enxerga a antiguidade clássica? Ele parece querer fugir daquela visão da antiguidade como um bloco único, um modelo fixo. Totalmente. Ele parte da ideia fundamental de que nossa civilização não existe sem encerrar todo o seu passado. O passado não está morto, ele está vivo dentro do presente. Ele reconhece o esquema humanista tradicional, a Antiguidade, Idade Média, a Renascença, mas ele complica isso. Ele mostra que houve várias renascenças dos clássicos antes da Renascença italiana, na época de Carlos Magno, no período otoniano na Alemanha, vários momentos em que se voltou aos clássicos. E qual é a chave para entender como essas releituras acontecem? O conceito crucial aqui é o de erros férteis. O Carpeaux argumenta que cada época não redescobre a antiguidade como ela realmente foi. Isso seria impossível, né? Em vez disso, cada período recria a antiguidade à sua imagem e semelhança,
seleciona, interpreta, até distorce os autores clássicos de acordo com as suas próprias necessidades, os seus anseios, as suas afinidades. É um diálogo constante, mas sempre mediado pelo presente de quem lê. Isso explicaria por que o mesmo autor clássico soa tão diferente em momentos distintos da história. Exatamente. Pega o caso de Virgílio. No 400 italiano, o foco talvez fosse mais na perfeição formal, na técnica, mas Carpeu acha que o espírito virgiliano mais autêntico, aquela melancolia diante da natureza, a busca por uma síntese entre paganismo e uma nova espiritualidade, aparece mais em poetas do século XVI, como o Garcilaso de la Vega, na Espanha, ou o Ronsard, na França. Cada um encontrou um Virgílio diferente, entende? Ovídio, por sua vez, pode aparecer deformado pela paixão em Marlowe ou vestido de esplendor aristocrático em Spenser. E outros exemplos marcantes dessa releitura seletiva? Olha, Sêneca e Plutarco, por exemplo, foram absolutamente centrais para o século XVI. Forneceram o estoicismo, os modelos de virtude humana, que alimentaram o Montaigne e tantos outros. Terêncio, que na Idade Média era basicamente leitura de escola, ressurge como modelo para a comédia psicológica do Molière. Já Homero, a Bíblia grega, como Carpo chama, teve inúmeras traduções e adaptações, cada uma refletindo o gosto e as preocupações da sua época, desde a versão elisabetana do Chapman até as neoclássicas do Pope ou do Montaigne na Itália. Então, para o Carpo, não existe uma antiguidade, mas múltiplas antiguidades, refletidas ao longo da história ocidental. É uma ótima forma de colocar. E ele percebe um momento em que essa conexão viva, esse diálogo criativo com os clássicos, o humanismo começa a perder força, sabe? E a antiguidade vira mais uma disciplina escolar do que uma fonte vital. Ele também faz uma distinção interessante entre a mimesis grega, que ele vê como um processo ativo de criação a partir da realidade, e a imitação romana, que às vezes era mais focada no realismo ou até na cópia mesmo. E essa ideia de recriação não fica só na antiguidade. O Carpo aplica uma lógica parecida para períodos posteriores, como o romantismo, que ele via de uma forma bem particular, né? Sem dúvida. Para ele, o romantismo escapa de uma definição fácil, sabe? Não seria uma doutrina fechada, um programa certinho, mas sim uma constelação emotiva. Ele ressalta a dificuldade de achar um denominador comum claro. Pensa na Inglaterra. Como colocar no mesmo saco o conservadorismo do Wordsworth e a rebeldia aristocrática do Byron? Ou o historicismo do Scott e o idealismo revolucionário do Shelley? São mundos muito diferentes sobre o mesmo rótulo de romântico. Se não é uma doutrina, de onde vem essa constelação? Quais as fontes que ele aponta para isso? Ele identifica múltiplas raízes, algumas bem antigas até, a literatura medieval popular, aquela anti-humanista, o conceito de gênio individual que surge ali no pré-romantismo, o impacto da nova visão do universo, né, Copérnico, universo infinito, o uso de uma mitologia cristã em oposição à clássica, a valorização da meditação, da experiência individual, a expansão dos horizontes geográficos, científicos, tudo isso entra na conta. No caso alemão, ele nota uma influência forte da reação à Revolução Francesa e uma certa fuga para um medievalismo idealizado, meio como refúgio depois da destruição daquelas pequenas cortes que patrocinavam a cultura. É um fenômeno complexo, com muitas faces. Para a gente ver o método dele em ação mais de perto. Como ele analisa figuras específicas da antiguidade que ocupam tanto espaço no primeiro volume, pegando alguns exemplos que mostram bem essa abordagem estilístico-sociológica. Poeta, para ele, é a base da cultura grega, o cânone ético e estético. Karpal também chama atenção para a dificuldade de estudar a literatura antiga, porque muito se perdeu, né? É muito fragmentado o que chegou até nós. Ao olhar para a lírica grega, tirando Píndaro, que sobreviveu mais completo, ele enfatiza que o que a gente tem são cacos, fragmentos, e que essa lírica talvez fosse mais dionisíaca, mais explosiva do que a gente imagina hoje. E a tragédia? Como ele diferencia Ésquilo, Sófocles, Eurípides? Ele vê a tragédia de Ésquilo
ainda muito ligada à sua função social e religiosa original, de reinterpretar os mitos para a cidade, para a polis. Em Sófocles, ele percebe uma tensão, talvez uma religiosidade mais centrada no humano, buscando um equilíbrio tenso entre o divino e o humano. Já em Eurípides, ele aponta um individualismo filosófico crescendo, uma problematização dos deuses, dos mitos, que já sinalizam uma mudança profunda. Talvez o início da decadência daquela função coletiva original do teatro. E mesmo a comédia de Aristófanes é vista por Carpó como parte desse universo religioso dionisíaco, usando o riso para criticar costumes, políticos e até os próprios deuses. E em Roma? Como ele caracteriza figuras como Cícero ou Virgílio? Olha, Cícero é o grande divulgador da filosofia grega em Roma, um observador agudo da política, um mestre da retórica, mas talvez com convicções filosóficas não tão firmes assim. Virgílio é o poeta da era de Augusto, né? Que canta a glória de Roma, mas cuja obra, especialmente a Eneida, sobrevive na Idade Média cercada de uma aura quase mágica. Como se ele fosse um profeta, um feiticeiro. Uma releitura fascinante essa, né? E a literatura de oposição ao poder imperial. E o realismo que aparece. Carpo destaca Lucano, com a Farsália, um épico histórico que é uma crítica feroz a César. Sêneca, o filósofo estoico cuja influência sobre o pensamento e o teatro posteriores foi imensa, e Tácito, né, o mestre em pintar a decadência moral e política do império com um pessimismo assim penetrante. Quanto ao realismo, temos Petrônio, com o Satyricon, um retrato vívido, cru, satírico da sociedade romana, e Juvenal, com suas sátiras cheias de uma indignação quase profética contra os vícios do seu tempo. E como ele marca a transição para o período seguinte, o fim da antiguidade literária. Ele aponta para poetas como Ausônio, cuja poesia tem um tom meio crepuscular, sabe? Capturando a beleza melancólica de um mundo que está se desfazendo. E a figura fundamental de Boécio, que escreve a Consolação da Filosofia na prisão. Uma obra que mistura filosofia clássica e sensibilidade cristã, servindo como uma ponte essencial entre o pensamento antigo e a mentalidade medieval que estava se formando ali. Essa ponte nos leva direto para a literatura cristã primitiva. Como Carpo aborda essa virada cultural e religiosa? Ele dá bastante destaque a figuras como Tertuliano, um apologista cristão de estilo muito vigoroso, enfatiza a importância monumental da Vulgata, a tradução latina da Bíblia feita por São Jerônimo, que ele chama de a Eneida do cristianismo, porque, de fato, ela moldou a linguagem da Igreja Ocidental por séculos, né? E, claro, a figura central e complexa de Santo Agostinho. Com aquela introspecção toda, não queiras ir para fora, a verdade habita no interior do homem, e a visão da história em A Cidade de Deus. E surgem novas formas poéticas nesse período de transição também? Sim, formas cruciais. Carpeon menciona os hinos atribuídos a Santo Ambrósio, que introduzem a rima na poesia latina, uma inovação radical para a época. Destaca também o poeta Prudêncio, um espanhol, como talvez o maior poeta cristão da Antiguidade Tardia, e não esquece o papel de Gregório Magno na organização da liturgia romana, que ajudou a unificar a espiritualidade medieval. E o contexto histórico mais amplo dessa transição? Ele menciona aquela tese famosa do Pirene. Aborda, sim, a famosa tese do Henri Pirene, que sugere que a expansão islâmica no Mediterrâneo teria interrompido as rotas comerciais, forçando uma reagrarização do Ocidente. Isso teria fortalecido o feudalismo e criado uma visão de mundo mais fechada, mais local. Nesse cenário, mesmo a chamada Renascença Carolíngia, com figuras como Alcuino preservando textos clássicos, teria sido limitada, muito escolar, sem reverter essa tendência geral de fechamento. Antes do pleno florescimento da literatura medieval que a gente conhece mais, com as línguas românicas, Carpo ainda dá uma olhada nas literaturas germânicas mais antigas, certo? Os ecos da chamada Era Heróica. Exatamente. Ele faz um panorama conciso, mas importante. Menciona o Beowulf anglo-saxão,
as Edas poéticas em prosa da Islândia, fundamentais para a mitologia nórdica, e as sagas islandesas, como as compiladas pelo Snorri Sturluson ou a impressionante Saga de Njál. Ele ressalta o espírito ainda fortemente pagão, bárbaro, no sentido de não clássico, dessas obras, mesmo quando foram transcritas já na era cristã. É um mundo espiritual bem diferente do que veio depois, né? Na Alta Idade Média. Sim, ele descreve a espiritualidade da Primeira Idade Média, ali, do século V ao X, mais ou menos, como mais fechada, hierárquica, centrada em grandes mosteiros como Cluny. A literatura é predominantemente em latim, produzida por monges como os dramas religiosos da Hrotsvita de Gandersheim ou o poema épico Valtarius. É um prelúdio importante, um pano de fundo para as grandes transformações literárias que estavam por vir com as canções de gesta, o trovadorismo, os romances de cavalaria. Olha, exploramos só uma fração do primeiro volume, mas já dá para perceber a dimensão e a originalidade do projeto do Carpo. Mapear a literatura ocidental não como peças soltas, né? Mas como um diálogo que não para. Um diálogo de estilos, de ideias, de sensibilidades. Sempre ligado ao seu contexto histórico e social. E talvez a maior relevância do Carpo hoje, nesses tempos de tanta fragmentação do saber, seja justamente essa capacidade de integração. Ele nos convida a ler o passado buscando não só o prazer da obra individual, mas as conexões, as continuidades, as transformações, aquilo que tece a tapeçaria complexa da nossa cultura. É quase um antídoto contra essa visão compartimentada do conhecimento. E para deixar uma reflexão final, pegando carona naquela ideia dos erros férteis do Carpo, se cada época recria a antiguidade ou qualquer outro período à sua imagem, será que o modo como a nossa época lê, interpreta, adapta ou até ignora as literaturas do passado não diz mais sobre os nossos próprios anseios, medos e os nossos erros férteis contemporâneos do que propriamente sobre aquelas obras antigas em si? Fica a questão aí para a gente pensar. Até a próxima!